O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, João estava na prisão. Quando ouviu falar das obras de Cristo, enviou-lhe alguns discípulos para que lhe perguntaram: És tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Jesus respondeu-lhes: Ide contar a João o que estáis ouvindo e vendo: os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Os discípulos de João Batista partiram e Jesus começou a falar às multidões sobre João. O que foste ver no deserto? Caniço agitado pelo vento? O que foste ver? Homem vestido com roupas finas? Mas os que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Então, o que foste ver? Profeta? Sim, eu vos afirmo, é alguém que é mais do que profeta. É dele que está escrito: eis que envio o meu mensageiro à tua frente. Ele vai preparar o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Palavra da salvação. Hoje, então, vemos João Batista na prisão. Como dizia ao início da missa, em momento de crise, em momento de desânimo para ele. João partiu, vimos nos domingos passados, pregando, causou uma grande, chamou muito a atenção, uma grande sensação. Todo mundo em Jerusalém e de muitas partes de Galileia iam a escutar a João, se convertiam, se faziam batizar, era a preparação, a vinda do Messias era iminente. Como veíamos também domingo passado, ele era homem, era guia, e era homem que falava a verdade e não tinha medo de dizer as coisas como eram. Um dos quais João falou a verdade foi a Herodes. Herodes era meio sem vergonha, meio não, completo, não? Ele tinha casado com a esposa de seu irmão. E lógico, João falava, não é legítimo ter Herodías como esposa, não? E Herodes respeitava João, admirava a coragem, a honestidade, a sinceridade com que falava, não tinha medo. Agora, Herodías não gostava dele, não. Então, por pressão dela, colocaram João na prisão. Esse momento da prisão de João também é muito importante porque Jesus viu nisso o momento dele começar a pregar. Agora que digamos, aquele que era o mensageiro para a vinda do Messias, agora que ele foi preso, que saiu de cena, em certo sentido, ele interpretou isso como o momento em que ele mesmo devia começar a sua missão. Por isso começamos o Evangelho dizendo que João Batista escutou falar das obras e das pregações de Jesus. Então, João está agora em prisão, calabouço escuro, úmido, sozinho. E a verdade, o futuro não se vê muito esperançoso. Ele sabe que daí é muito difícil sair com vida. Isto nos faz pensar, ou me faz pensar a mim, eu queria convidar também vocês a pensar também em los momentos de dúvida. Ter dúvidas, todos nós passamos por isso. Momentos de crise, momentos de dúvida, momentos de desânimo. E a gente se sente muito culpada. Padre, será que estou pecando porque eu tenho dúvidas de Deus? Ou porque eu briguei com Deus? Ou porque eu estou muito desanimado, parece que já não consigo seguir em frente? Mas não, Deus não se escandaliza com isso. Deus aguenta isso e Ele sabe. Muitos personagens da Bíblia passaram por momentos de crise. João Batista, imagina. Quando os discípulos de João Batista foram embora, Jesus fez o maior elogio que podia fazer, não? De qualquer Falou que não existia outro homem maior do que João Batista. Então, ter dúvidas não significa que você é fraco, significa que você é humano.
Abraham y Sara, cuando fue anunciado de que serían pai de una multidão, y Sara estaba ya de idade avanzada, ela riu, ela duvidou de Deus. Mas você acha que então Deus fez cair um relâmpago sobre ela e la fulminou? Não. Deus não se preocupa, Ele perdoa, Ele sabe como nós somos fracos. Deu um filho a Sara e o nome dele, Isaac, em arameu significa sorriso, precisamente porque ele riu do anjo, não? Mesmo que ele também não interpretando de outra maneira, não? Ele é a alegria de minha vida, não? Mas enfim, isso fica para a interpretação. Tem muitos discípulos. Elias, o maior profeta, ele, enfim, ao longo da história passa. Em um momento dado, ele teve que fugir de Israel. Estava com muito medo de uma rainha de Israel que se chamava Jezabel. E ele estava em depressão. Foi a uma cova longe no Monte Sinaí. Aí ficou descansando, orando e buscando Deus, porque realmente ele estava em um momento de crise e de desânimo total. Então, insisto, que nós sintamos essas coisas não significa que nós estamos pecando, significa que nós somos humanos. O importante é saber o que fazer nesses momentos. Como Deus quer que nós enfrentemos esses momentos. Porque João enfrentou Elias, Abraão e muitos outros personagens. E aqui está a coisa mais importante. Nós também vamos enfrentar, ou já enfrentamos, situações como essa. Não vou perguntar, mas eu sei que todo mundo passou por algo assim. Eu passei já. Depressão não, mas momentos de muito desânimo, sim. É parte da vida. E a gente tem que saber enfrentar essas coisas. Então, hoje, se vocês me permitem, eu gostaria de falar sobre isto. Como enfrentar esses momentos nos quais nos sentimos tentados de desistir, de jogar a toalha. Já chega, basta, não mais. Como Deus quer que nós enfrentemos esses momentos. Como João Batista enfrentou esse momento. Como Jesus, o homem mais resiliente que existiu, enfrentou o desânimo, a oposição e as grandes dificuldades da vida dele. Porque, na verdade, todos enfrentamos por um motivo muito simples. Começar é fácil. Terminar também é fácil. Quando você já vê a meta se aproximando, a gente se anima, não? A vida, olha, a vida não é uma corrida de 100 metros rasos, é uma maratona. O importante não é ser rápido, o importante é chegar à meta ao final. Então, começar é muito fácil, terminar é outra coisa. Começar qualquer um faz. Muitos começam uma obra. Começar uma obra é fácil, terminar a obra é difícil. Começar uma dieta, gente, eu quantas comecei? É fácil. Terminar a dieta é outra história. Começar um matrimônio é fácil. Perseverar até o final é mais difícil. Por quê? Porque perseverar e chegar até o final de uma obra requer desenvolver virtudes como, por exemplo, a constância, a perseverança, a resiliência, o equilíbrio e uma série de outras virtudes que são difíceis, mas isso nos faz mais perfeitos. Para isso, Deus quer que nós passemos por os problemas, passemos por as dificuldades e as superemos. Não porque alcançamos a meta, mas porque nós nos tornamos uma pessoa melhor, passando por tudo isso. Então, o que temos que fazer quando nos sentimos tentação de desistir? Olha, vou falar primeiro 4 causas por as quais nos desanimamos e depois 4 dicas para resistir tudo isso. Vai ser rapidinho, fiquem tranquilos. Primeiro motivo, super fácil, óbvio, por el qual nós nos sentimos tentados a desistir, o cansaço, o desgaste. A tentação de desistir, insisto, não é ao princípio nem ao final, é no meio. No meio. Eu tenho um curso de um personagem da Bíblia muito importante que se chamava Neemias. Ele reconstruiu os muros da cidade. Ele teve uma grande tentação de jogar fora tudo isso, de desistir. Quando? Quando estava na metade. Porque, lógico, a gente se cansa e parece que a meta está muito longe. O demônio, o maior objetivo do demônio é que nós não façamos o plano de Deus em nossa vida, que nós não cumpramos a vontade de Deus. E ele tem 2 meios fundamentais. O primeiro é o desânimo, aí jogamos a toalha, desistimos, vamos embora. E o segundo, a dispersão. Essas 2 coisas não nos permitem cumprir a vontade de Deus. Então, o demônio sempre nos tenta com o desânimo quando estamos cansados. Lembre-se deste princípio. Quando esteja cansado, espere o ataque do inimigo.
Quando esteja cansado, espere a tentação. Quando você está forte, quando você está indo bem, você está fervoroso, quando você está bem no seu casamento, aí não vai ter problema. Mas se você está cansado, se você está desgastado, se você está tendo problemas, é aí que o demônio vai tentar. E vai aparecer aquela menina, não? Ou aquele rapaz, não? A gente já não sabe. Então, quando estamos cansados, é quando chega a tentação. E é quando estamos cansados também que nós sentimos a tentação de desistir. Este é o primeiro, digamos, causa por el qual nós desistimos. O segundo é a frustração. O que significa frustração? João está cansado? Claro que está cansado. Ele passou toda a vida pregando, olha, 2 momentos em os quais nós sentimos vontade de desistir. Quando estamos muito desgastados e também quando fracassamos. Ele tem uma sensação, João Batista tem a sensação de fracasso. O segundo motivo é frustração. Frustração significa, eu não pensei que isto seria tão difícil. Eu não pensei que teria que enfrentar problemas tão grandes. Eu não me esperava isto. A minha estratégia não funcionou. E então, nos sentimos frustrados. E isso também causa vontade de desistir. Nos sentimos que não somos capazes de solucionar o problema que estamos enfrentando. E lutamos por muito tempo, talvez, não? Nos enfrentamos. E na vida, pessoal, tudo é uma luta. Você quer ter uma família feliz? Tem que lutar. Você quer um matrimônio feliz? Tem que lutar. Você quer levantar uma empresa de sucesso? Tem que lutar. Você quer crescer na sua carreira? Tem que lutar. Gente, tudo na vida é uma luta. A vida é uma batalha, como diria o santo Jó. O apóstolo Jó, no Antigo Testamento, diz: a vida é uma batalha. Ele diz um serviço militar, não? Ele é um exercício militar. Ou seja, uma batalha em poucas palavras. E não só existem os obstáculos exteriores, também os obstáculos interiores. Existem, eu diria assim, detritos interiores, não? Construir uma casa é mais fácil que reconstruir uma casa. Quando a gente vai a reconstruir algo, encontra um monte de problemas que não se esperava. E detritos, e coisas, e dificuldades, e obstáculos. E quando nós trabalhamos com nosso interior, com nossa psicologia e com nossas forças, nós estamos reconstruindo, porque nós acumulamos muitos problemas. Problemas emocionais, feridas, experiências que já passamos e que ficam aí, não? Problema psicológico, traumas, crenças limitantes. Alguém falou que você nunca conseguiria nada na vida quando você era uma criança e você acreditou nessa pessoa e isso está aí. Esse é um obstáculo que sabota, se fala assim, não? Sabota a tua vida. O pecado é uma coisa que nós levamos interiormente. E que também nos puxa para baixo. Tudo isso nós temos que saber enfrentá-lo, senão caemos na tentação da frustração e, portanto, na tentação de desistir. Terceiro é o sentimento de derrota. Muitas pessoas, e terceiro, eu diria, isso, quando nós já em nossa mente pensamos e aceitamos que não podemos fazer algo. Pronto, eu já tentei muito. Basta, chega, não mais, até aqui chego. Sentimento de derrota. A derrota é algo que está aqui, em nossa mente. Se eu não aceito o fracasso, se eu sigo lutando, um revés, um problema, um tropeço, não é uma derrota, não é um fracasso, é apenas uma experiência com a qual você cresce. Aprendi, como decía, ¿saben? Leí una vez esto, ¿no? Jonas Salk era el inventor de la vacina de la poliomielitis. Y él fez, no sé, 1000 vacinas antes de que funcionase la primera. Y todas las otras 1000 no daban certo. Y él no tenía un método, sino que él simplemente testaba. No daba certo, até que finalmente encontró. E uma jornalista le entrevistou e falou a Jonas Salk: olha, e aí, como você pudo enfrentar o fracasso 1000 vezes? Como é que você conseguiu perseverar? E ele falou assim: eu não fracassei 1000 vezes. Eu descobri 1000 vezes o jeito em que não devia fazer a vacina. Mas é isso mesmo, o fracasso está aqui. Essa pode ser uma experiência que antecede ao sucesso, que antecede ao triunfo, com a qual você aprende. Ou pode ser o fracasso se você lo aceita.
Por isso que tem um livro por aí de John Maxwell, não sei se vocês conhecem ele, um autor americano de autoajuda. Ele fala assim: às vezes ganhamos e às vezes aprendemos. Esse se chama o livro. Eu gosto, nunca li o livro, mas o título eu gosto muito. É isso mesmo. E depois, a última causa por la qual nós podemos desistir e sentir-nos desanimados é o medo. O medo precisamente a fracassar. Uma frase anterior eu coloquei aqui para destacar. Olha, quando nós temos esse medo de que já não podemos mais, de que vamos desistir, lembre-se muito de Deus. Você não luta com suas forças, luta com as forças de Deus. As suas metas não são apenas metas que você coloca por vontade própria, são as metas de Deus. O tamanho de teu Deus é o tamanho de tuas metas. Se meu Deus é pequenino, minhas metas também são pequenas. O tamanho da confiança em Deus é o tamanho de que você tem, da força que você tem para enfrentar as diversas dificuldades. Então, aí está o quarto, o medo. O medo significa medo do fracasso. Muitas pessoas não é que desistem porque fracassaram, é que nem sequer começam porque têm medo de fracassar. Então, também temos que enfrentar isto. Nunca desistir por medo, não viver na vida com olhos apenas humanos, com apenas nossas forças humanas, mas nossa vida é um projeto de Deus. É difícil acreditar isto, mas os santos são os que têm feito as maiores obras em toda a história da humanidade, precisamente porque eles não confiam em suas forças. As metas deles, os objetivos deles não são objetivos apenas humanos, mas é Deus que manda para eles e coloca nas mãos deles grandes projetos. Então, aí vem a seguinte parte. O que temos que fazer para enfrentar os obstáculos e as dificuldades quando sentimos vontade de desistir e jogar a toalha fora? O mesmo que fez João Batista. A primeira conselho, eu não sei, me imagino que João praticou isso, mas não está explícito no Evangelho, mas é muito óbvio. Descanse. Descanse. Sempre que nós estamos desanimados, muitas vezes é porque estamos desgastados. E o que nós precisamos é descansar. Descansar é um mandamento de Deus. Deus não quer que você trabalhe 16 horas por dia. Ele não pensou a vida desse jeito. O Senhor é meu pastor, diz o Salmo 23. Nada me faltará. Em verdes prados Ele me leva a descansar. E para águas transparentes Ele me guia. Olha, se você é uma ovelha, aquilo parece o paraíso. Esse é o estilo de vida que Deus quer para nós. Não essa vida do mundo moderno de correr cada vez mais, de atingir e ser muito produtivo e de ganhar mais dinheiro. Isso muitas vezes é um tipo de ditadura que nós mesmos impomos a nosso estilo de vida. E não é o que Deus quer. E aí chega um momento em que estamos muito cansados, muito desanimados, chega a tentação, nós cometemos erros graves e aí nossa vida toda se desmorona. Então, não, a primeira coisa, eu diria, a vida tem momentos assim. O primeiro que tem que fazer, olha, é descansar mesmo. Eu confesso que com o tempo eu tenho ido valorizando mais e mais a importância do sono. Para mim, ir a dormir agora é uma liturgia. Eu rezo, entro no quarto, coloco a luz, não a luz forte do teto, não, a luz da cama, essa que está aí do lado da cama, que fique em um ambiente assim, reza um pouquinho, lê um livro e deixa que teu coração e tua mente entrem no sono com paz, com tranquilidade. Tem um livro muito bom, olha, eu não sei se está em espanhol, ou em português, se chama The Sleep Revolution, muito interessante. A mim me mudou muito o jeito de enxergar o descanso quando eu li esse livro, The Sleep Revolution. Então, a gente precisa descansar. E não apenas fisicamente, existem 3 tipos de descanso. O primeiro descanso é o descanso físico. Quando a gente está cansado, a gente vai, dorme e repõe as forças, não? Recupera as forças. Esse é o primeiro descanso, o mais fácil. Com uma boa 1 ou 2 noites, se você veio dos Estados Unidos e está com um jet lag, de pronto precisa um pouco mais. Mas rapidamente você recupera as forças físicas. Segundo tipo de descanso, descanso emocional. Às vezes o cansaço não é físico, é emocional. A gente tem que lidar com pessoas difíceis. A gente tem que estar em um estresse muito grande por muito tempo. Isso vai desgastando não física, mas emocionalmente. O que nós precisamos para descansar emocionalmente? Precisamos estar com tranquilidade com as pessoas que nos amam, com as pessoas que nos acolhem. E aí a gente precisa férias.
Por isso que tomamos férias. Tomamos férias não tanto por el descanso físico, mas por el descanso emocional. Sair das preocupações, deixar as responsabilidades, estar com tua esposa, com teus filhos, em um ambiente relaxado, para curtir, para disfrutar dos outros. Emocionalmente precisamos descansar. E depois precisamos descansar também, e este é o terceiro tipo de descanso, espiritual. Descanso espiritual, Padre, sim. Descanso espiritual, eu estou cansado espiritualmente quando eu perco o meu foco. Quando eu não sei para onde ir, quando eu não sei qual é o propósito da minha vida. Eu tenho feito tantas coisas, estou tão confundido, passei talvez alguns obstáculos, uns baques da vida, desses que te deixam aí meio confundido, e você já não sabe para onde ir. Então você precisa descansar espiritualmente, ou seja, faça um retiro. Um retiro é para isso, para redescobrir o foco, o sentido, o propósito da minha vida. E eu não consigo ser feliz e estar em paz quando eu não sei para onde vou, quando eu não me sinto que estou no lugar certo. Eu preciso fazer um discernimento e preciso também tomar, algumas vezes, algumas decisões importantes. Primeiro conselho, então, descansar. Segundo conselho, revise a sua abordagem de trabalho. É o que faz João. Aqui sim se vê muito claro, não? João está em crise, em parte, porque Jesus não cumpre as expectativas dele. E eu não o culpo. Ele até tinha motivos para isso. A Bíblia anuncia a vinda do Messias, claro que sim. Mas, como falei, o primeiro domingo de Advento, se não escutou a homilia, clique aí no meu canal de YouTube e assista. Jesus tem duas vindas. A primeira, em Belém, 2000 anos atrás, e a segunda. A primeira e a segunda são muito diferentes. A primeira, Jesus veio a salvar o mundo. A segunda, ele vem a julgar o mundo. A primeira vem com humildade, no silêncio, na paz. A segunda vendrá em poder e glória. A primeira ninguém soube quando e onde chegou Jesus. Na segunda todo mundo verá, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é Senhor. Então são duas coisas muito diferentes. Quando você vai ao Antigo Testamento, as profecias estão misturadas. Às vezes falam do Messias como da primeira vinda, às vezes falam do Messias como da segunda vinda. Então João esperava que o Messias seria uma espécie de apocalipse, um Messias apocalíptico. E não foi. Então ele está confundido. Parte de nosso desgaste é porque se nós estamos desanimados e nós estamos desgastados, pense assim comigo, não é que está fazendo necessariamente a coisa errada, mas você talvez tem abordagem errada. Não tem que mudar o que está fazendo, tem que mudar a sua estratégia, o jeito em que está fazendo isso. Por isso ele manda aos discípulos, o próprio João, eu coloquei aqui uma frase dele, o próprio João dizia, acho que o domingo passado leímos essa parte, não? Ele, se refere ao Messias, traz a pá em sua mão e separará o trigo da palha, recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha no fogo que jamais se apaga. Então ele esperava que o Messias já ia cortar cabeças a todo mundo, e não. Esse Messias era um Messias manso, um Messias humilde. Então, João, lógico, fica confundido. E por isso que ele manda aos discípulos a perguntar: ¿És tú el que ha de vir ou devemos esperar a outro? E Jesus responde com essas palavras do profeta Isaías, que também limos na primeira leitura. Voltem para João e digam a ele: Ele que vem, então se abrirão os olhos dos cegos e se descerrarão os ouvidos dos surdos. O coxo saltará como um cervo e se desatará a língua dos mudos. Então, essa era uma profecia de Isaías que João conhecia muito bem. Então, olha o que está fazendo Jesus. Jesus fala assim: lembrem a João o que dizia o profeta Isaías. Eu sou o Messias, sim. E eu estou cumprindo, realizando as profecias que o profeta já tinha anunciado de mim. Os olhos dos cegos estão sendo abertos, os ouvidos dos surdos, os coxos caminham, etc. Então, que feliz aquele que não se escandalize. João, fica tranquilo, sou eu.
Você não perdeu toda a sua vida, não malgastou a vida em algo errado. Você fez a coisa certa. Só revise sua abordagem. Não sou o Messias apocalíptico. Isso vai vir depois. Então, ele tem que. Isso também nós temos que fazer isso. Às vezes, quando estamos cansados, porque temos lutado e não temos conseguido os resultados que queríamos, revise sua abordagem. Eu estava falando com Jaime agora, não? Ano que vem, vamos mudar a estratégia do instituto também. Já não vou trazer as pessoas aqui, eu vou ir a um monte de partes, não? Porque a pandemia mudou muitas coisas. Então, temos que revisar, temos que buscar os caminhos para poder evangelizar e poder continuar. Então, quando experimentamos o desânimo, não significa que você está fazendo a coisa errada, significa que você está fazendo talvez do jeito errado. Terceiro motivo, volte seu foco para Deus. Al final, estar desanimado é uma escolha que nós fazemos. Eu posso olhar os problemas, os obstáculos, as dificuldades, ou posso olhar também a força, a graça de Deus, a esperança, não? As coisas boas, porque junto das coisas ruins tem coisas boas também. Eu dizia antes que a vida era como uma montanha russa, não? Que tem altos e tem baixos. Eu já não digo isso não, já mudei a imagem. Agora eu falo da vida como de trilhos de trem. Trilhos de trem. Tem coisas boas, mas ao mesmo tempo sempre tem coisas ruins. Tem coisas ruins e do lado sempre tem coisas boas. Nossa vida é como os trilhos de um trem. Não olhe só para as coisas ruins, olhe também para as coisas boas. Isso é uma escolha que nós fazemos. Por isso que Jesus fala para João aquele texto. E de contar, aqui está o que leímos hoje no Evangelho, e de contar a João o que estáis ouvindo e vendo. Ou seja, olha, contem para ele o que vocês estão ouvindo e vendo. Que João olhe para isto, não para os problemas e as dificuldades. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Então, tudo depende de que nós enxergamos. Lembre-se, desanimar-se, jogar a toalha é uma escolha. E talvez é a última escolha depois de ter feito muitas escolhas negativas. Então, nós temos que ser nisso, colocar nossa confiança em Deus, não em nossas próprias forças. E o último conselho, irmãos, resista ao desânimo, porque é verdade, tem dias que nós estamos cansados, tem dias que você quer jogar a toalha, e tudo bem, vá descansar, se dá um banho, dorme bem, e ao dia seguinte, voltar à luta. Não tem mais. A vida é assim. Descanso só lá no céu. Quando nós cheguemos, férias lá no céu. Aí, do resto, a gente tem que lutar. Tudo na vida é difícil porque é um mundo ferido pelo pecado original. E nós temos que preparar-nos para a luta e preparar-nos para a batalha. Vamos ter momentos de descanso, mas também que temos que ser equilibrados, buscar isso e saber resistir ao desânimo. É uma tentação. Nunca faça escolhas importantes na sua vida em momentos de desânimo, momentos de escuridão. A gente, quando tem um momento desses, só tem que aguentar. Aguante, passe esse momento e depois toma decisões importantes, se assim considera que debe ser. Mas nesses momentos são os piores momentos para tomar decisões importantes. Nós temos que aguentar, temos que lutar. E quando salga do outro lado do túnel, aí você pensa. E muitas vezes nós pensamos e nos damos conta de que não. Tem que seguir em frente. Então, o pior que podemos fazer é tomar escolhas, como dizia, radicais em nossa vida, porque estamos passando por um momento de dificuldade. Então, queridos irmãos, essa é a mensagem, não? E essa é a grande lição também que João nos deixa. Ele vai seguir em frente. Eu acho que isso que Jesus mandou falar para ele não nos conta o Evangelho, mas levantou os ânimos dele. Ele recuperou a confiança, recuperou outra vez o entusiasmo, a coragem, a força. E a vida dele acabou do jeito mais absurdo e mais prosaico que podemos imaginar. Foi decapitado lá na prisão. Ele nem soube por quê. Mas ele recebeu uma grande coroa no reino dos céus. Eu gostaria de terminar agora com um texto
já que Jesus citou a Isaías, eu pensei, vou citar a Isaías também, porque Isaías tem um texto muito bonito que vem justo para estas circunstâncias, como las que está passando João. Isaías dizia assim: o Senhor faz forte ao cansado e multiplica o vigor dos que estão fatigados. O Senhor faz forte ao cansado e multiplica o vigor dos que estão fatigados. Até os adolescentes se cansam e ficam exaustos, e os jovens tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Voam alto como águias, correm e não se fatigam, caminham e não se cansam. Eso es lo que podemos esperar si no sabemos confiar en Dios y seguimos siempre en frente, enfrentando o desánimo, las dificultades, los obstáculos en nuestra vida, porque al final de aquellos que perseveren será a coroa de gloria. Que así sea. Vamos nos colocar de pé então e fazer